E aí galera, sim, eu sei que eu tô sumido há um bom tempo e vocês vão achar que eu tô meio mudado e tal, mas isso aí é só uma ilusão de ótica e por dentro eu continuo aquele mesmo nerd pra caramba, sabe, porque eu ainda tenho cara de nerd, então é isso aí. Mas vamos direto ao assunto. Hoje eu vou falar pra vocês sobre um software muito interessante que eu instalei na Canon, minha câmera que tá gravando no caso, que é o Magic Lantern. Se você tem uma câmera Canon e você se interessa por esse assunto e tal, fotografia, vídeo, principalmente o vídeo, você já deve ter ouvido falar do Magic Lantern. Ele é um software modificado que roda junto com o software da Canon e adiciona várias funcionalidades à sua câmera que ela seria capaz de fazer, mas você não tem porque a Canon não quer que você tenha. É basicamente isso. Ou seja, o Magic Lantern pode ser feito uma analogia aí como sendo o jailbreak para câmeras da Canon. É basicamente isso. Mas antes de começar a explicar as funcionalidades, às vezes o pessoal tem um pouco de receio em relação a esse software, porque muitas vezes ele é tratado como um hack. Mas na verdade não é isso, eu vou explicar mais ou menos de uma forma simples. Tentar fazer o mais simples possível. Imagina que a câmera tem uma BIOS e um armazenamento interno. E tem um armazenamento externo que é o cartão SD. Então a BIOS da câmera está programada para fazer o seguinte: assim que você liga a câmera, ela está programada para procurar o software que está no armazenamento interno e fazer a inicialização da câmera por meio desse software, que é o original que veio com a sua câmera da Canon. E aí quando você instala o Magic Lantern, a única coisa que ele faz é o seguinte: ele fala para a BIOS da sua câmera: olha, em vez de você fazer o boot diretamente pelo software do armazenamento interno, antes você procura se tem alguma coisa no cartão SD para depois fazer o boot pelo software normal. Ou seja, ela procura uma coisa primeiro no SD e depois no armazenamento interno. Ele troca a ordem. Então, na verdade, o Magic Lantern não está instalado na sua câmera. Ele fica instalado no cartão SD. Então, se a qualquer momento você quiser parar de usar o Magic Lantern, ou se você tiver que trocar do cartão SD, você vai perceber que o software da câmera está exatamente normal, como ela veio de fábrica, e não tem absolutamente modificação nenhuma. Então, na verdade, ele não é um software completo, 100% ele funcionando. Ele é só um adicional e ele roda em conjunto com o software da Canon. Então, agora eu vou citar aqui 5 funcionalidades muito importantes para mim que eu não desinstalaria da câmera de jeito nenhum se eu precisasse, porque realmente faz uma diferença incrível. A primeira funcionalidade extra que eu acho muito fundamental são os overlays de vídeo. Ou seja, é a interface que fica ali mostrando informações enquanto você está gravando o vídeo no modo Live View. Então esses overlays eu acho muito interessante porque ele te dá informações que são muito fundamentais na gravação de vídeo. E esses overlays que o pessoal do Magic Lantern implantou foram principalmente inspirados em câmeras de cinema que usam esses overlays normalmente, que são câmeras da Blackmagic, da Red, essas coisas. Então, começando agora pela parte de cima, uma funcionalidade muito importante para quem usa microfone boom, por exemplo, captando direto pela entrada de microfone da câmera, é você ter a possibilidade de monitorar o seu áudio. Você vê o volume e vê se ele está de fato gravando. Antes de ter instalado o Magic Lantern, eu perdi uma gravação muito importante lá de um trabalho do colégio, simplesmente porque eu tinha colocado o microfone de boom na câmera, mas como a Canon não disponibiliza esses overlays, eu não sabia se estava gravando ou se não estava gravando, e no final das contas não estava gravando e eu terminei perdendo o vídeo inteiro. Então essa funcionalidade eu acho muito importante para quem está atrás da câmera, monitorando se está de fato gravando ou não. Mais à direita, a gente tem em exato a quantidade de FPS que a gravação está sendo realizada, no meu caso é 29 ponto alguma coisa, e mais à direita ainda tem a quantidade de espaço livre no cartão SD, o que novamente, para quem está atrás da câmera, muito importante para saber o quanto você tem de espaço mais ou menos e quanto você vai conseguir gravar com aquela quantidade de espaço. Mais abaixo você tem algumas informações da lente que você está usando, que é a distância focal, a velocidade do obturador, a abertura do diafragma, o ISO, o balanço de branco. Todos esses detalhes técnicos estão aqui embaixo para você que está gravando ter uma ideia de como vai ficar, se com essas configurações vai estar estourando, se o ISO está muito alto, vai ficar granulando a imagem. São informações muito fundamentais para você acompanhar no meio da gravação e que novamente a Canon não te proporciona. E mais agora no canto direito,
Algo muito importante de se ver também é a porcentagem da bateria, porque no overlay normal da Canon, você só tem lá o mostrador de bateria com as 3 barrinhas, o que acaba sendo muito vago. Quando você está na terceira barrinha, a sua câmera pode estar com 30% de bateria ou 7, 10%, você não vai saber. Ou seja, pode novamente te deixar na mão a qualquer momento. E nessa parte de baixo, agora um pouquinho mais para cima, vocês estão vendo o histograma, que é um auxiliar para você ver como é que está o balanço de cores da filmagem. E isso que vocês estão vendo aí no meio da tela é apenas uma das várias overlays, linhas de guia, que o Magic Lantern te proporciona. Você provavelmente já deve ter ouvido da lei de terços ou da proporção áurea, que é muito fundamental para você fazer a composição da imagem de forma que ela fique mais harmônica possível. E o Magic Lantern te proporciona fazer isso. Você carrega uma imagem em bitmap e ele vai mapear exatamente no tamanho do seu visor para que você possa se guiar e deixar a imagem bem harmônica. Além disso, claro, você pode adicionar uma funcionalidade muito interessante, que são as zebras, ou seja, na parte do vídeo que está estourando, ele vai colocar umas listrinhas lá para você perceber, olha, você tem que mudar alguma coisa para que isso não fique estourando. Seja a abertura, ou a exposição, ou o ISO, qualquer coisa. Ele só vai te mostrar que aquilo ali está estourando e você tem que mudar. Por fim, você tem também o que eles chamam de Focus Peak, ou seja, em volta do objeto que está em foco, ele dá tipo uns pontinhos em rosa, vermelho, para te mostrar que aquele objeto está em foco. Já que o visor é meio pequeno, você não pode ter muito bem uma visão do que está em foco e que não está, por isso você usa o processador da câmera para te ajudar para isso. Meu Deus, falei muito, essa foi só a primeira funcionalidade, mas eu garanto que as outras são bem mais rápidas. E agora a nossa segunda funcionalidade é a gravação em HDR. HDR, eu vou dar uma básica explicação aqui para quem ainda não entende. HDR significa High Dynamic Range, ou seja, a sua câmera ou seu celular tira uma série de fotos e ele tira essas fotos com combinações diferentes de iluminação para depois processar e juntar isso tudo de forma que a sua imagem fique equilibrada em relação à iluminação. Mas do HDR em foto pro HDR em vídeo tem um grande passo, porque é muito diferente, é bem mais difícil você ter uma câmera que consiga gravar o HDR em vídeo. Mas com o Magic Lantern você consegue gravar em HDR na sua humilde Canon. A única diferença é que você vai ter um vídeo completamente esquisito, com um frame em um certo ISO e outro frame em um ISO um pouco maior. Então você tem um vídeo mais ou menos assim, bem esquisito, mas que depois de passar por um tratamento fica normal e você tem uma imagem bem interessante em HDR. Lembrando que não é perfeito, é meio que um hackzinho ali, uma gambiarra e tal. Por isso, se você tem um objeto se movendo na filmagem, ou se você faz a movimentação de câmera muito rápido, você pode perceber um motion blur na borda dos objetos, e aí pode ficar meio esquisito. Mas se você faz uma movimentação da câmera devagarinho, e se não tem nada se movendo na sua cena, você consegue ter um vídeo em HDR bem feito e que não deixa nada a desejar a câmeras de cinema. E agora, finalmente, a última funcionalidade em vídeo que eu vou explicar aqui brevemente é a gravação em RAW. RAW, para quem não sabe, é um estilo de arquivo de foto enorme que tem em média de 15 a 25 megas uma foto e que você pode jogar depois num programa de pós-produção de foto e aí você vai poder modificar algumas informações da foto, como exposição, temperatura, balanço de cor, sem que a foto fique distorcida, como acontece quando você tenta modificar um JPEG. Então esse é o RAW, uma imagem enorme que você consegue fazer modificações facilmente. Mas daí para você gravar um vídeo em RAW é de novo um outro mundo, porque cada frame dos seus 30 frames de vídeo vão ter 15, 20 megas. Ou seja, numa gravação de 20 segundos, você já queimou aí 1 GB do seu cartão de memória. Mas assim, é interessante você ter essa funcionalidade, porque você consegue fazer o grading de cor do jeito que você quiser, e aí fica realmente com uma qualidade de cinema. E assim, é ótimo para gravações à noite, porque não fica com nenhum tipo de granulado, dá para você fazer uma imagem perfeitinha
em 720p e depois fazer a escala para 1080, que assim, você vai ter uma imagem impecável. Eu gostei muito da funcionalidade de RAW. E agora a última função que é relacionada à foto que eu gostaria de explicar para vocês é o intervalômetro. Eu amo fazer time-lapse, eu realmente amo fazer time-lapse. Toda coisa que eu vejo se movendo eu gosto de fazer o time-lapse. E eu fiquei muito decepcionado quando eu soube que as câmeras da Canon não tinham um time-lapse incluso, como coisa que até o iPhone consegue ter. E aí, em vez de você bancar por um intervalômetro que custa de 100 a 150 reais, é mais ou menos um controle remoto para a sua câmera, você pode instalar o Magic Lantern, que foi o que eu fiz. Ele tem lá todas as configurações direitinho para você fazer um intervalo de uma foto a outra, a quantidade de frames que você quer, a duração do evento que você quer fotografar. Ou seja, existem várias opções configuráveis para você fazer o seu time-lapse. E aí é muito melhor do que você ter que ficar carregando um seu laptop para conectar na câmera ou comprar um intervalômetro para ter que fazer o time-lapse. Então assim, essas são as funcionalidades mais fundamentais que eu uso no dia a dia com a minha câmera. Eu sei que faltou uma funcionalidade, vocês devem ter contado aí que eu falei 4 e eram para ser 5, mas depois eu descobri que uma delas era inútil e o vídeo já estava ficando enorme, então fica só 4 mesmo. Mas quem quiser saber, eu ia falar do Trap Focus. Vocês podem ir lá no site da Magic Lantern, www.magiclantern.fm, para saber mais sobre todas as funcionalidades. Então agora a minha conclusão é que se eu tivesse que desinstalar o Magic Lantern, eu não desinstalaria de jeito nenhum porque ajuda muito na utilização da câmera. É realmente assim, depois que você começa a usar, você não quer mais voltar, porque fica muito simples com a interface só da Canon. Então assim, eu não expliquei essa parte que eu vou falar agora no começo do vídeo para não assustar vocês, mas é que realmente existe no processo de instalação um risco de você bricar a sua câmera. Se por algum acaso o Magic Lantern errar alguma linha de código na hora de fazer aquela modificação na BIOS que eu falei, você corre um minúsculo risco de ter a sua câmera bricada e ela parar de funcionar até você dar algum jeito. Mas eu te garanto que a chance de bricar a câmera é mínima e pouquíssimas pessoas já tiveram casos como esse. Então assim, eu não largo mão do Magic Lantern, eu recomendo, porque realmente são funcionalidades muito interessantes. Espero que eu não tenha assustado ninguém agora no final do vídeo. Então é isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não sei quando vai ser o próximo vídeo que eu vou postar, garanto que não vai ser alguma coisa muito periódica, mas de vez em quando eu tô postando aí alguma coisa, não vou ficar tanto tempo assim sem postar. Então é isso aí, desculpa pelo vídeo ter ficado enorme, mas eu tinha que falar tudo que eu gosto desse software e acabei falando. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, até a próxima. Valeu!